Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um excepcional dia. Hoje é dia 10 de fevereiro e o ano é 2024. Meu amigo, já estamos no dia 10 de fevereiro, como o tempo está passando rápido. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então se seus dias não estão sendo bons, procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente de todas as impurezas, toda a sujeira, toda a escuridão, todas as trevas. Coloque na sua mente somente a luz divina, coloque pensamentos positivos, de alegria, de amor, de felicidade. Agindo assim diariamente, com certeza você terá dias bons, dias com bons resultados. Mas faça isso diariamente. Não adianta você fazer isso aí por um dia, uma semana e um mês e achar que tudo já está resolvido na sua vida. Não funciona assim, porque sua vida começa a cada amanhecer. Sempre que você acorda, você começa uma nova vida. O que você fez ontem já está feito, você não tem como mudar, não tem como desfazer o que você já fez ontem. Então você tem que viver apenas o dia de hoje e o amanhã não existe. Então esvazie a sua mente, limpe a sua mente e você vai ter bons dias, dias com bons resultados, perfeito? E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 2 do livro de Deuteronômio, o nomezinho complicado, Deuteronômio. E para quem não sabe, o livro de Deuteronômio, se trata da segunda lei. O significado é a segunda lei, ou seja, vai tratar dos sermões e dos discursos que Moisés fazia ali para o povo de Israel, que Moisés fez ali para o povo de Israel, quando eles já estavam preparados para adentrarem a terra prometida. Então, lembrando, eles saíram lá da escravidão do Egito, onde eles ficaram escravizados ali por 430 anos, todo aquele povo, o povo de Israel, saíram ali da escravidão do Egito e tiveram que vagar pelo deserto por 40 anos. E esta foi uma determinação de Deus. Deus determinou que eles deveriam vagar por 40 anos ali no deserto, até que toda aquela geração, que era uma geração obstinada, desobediente, uma geração de pecadores, de pessoas que não tinham fé e não acreditavam em Deus, e viviam só murmurando, reclamando e criticando contra Deus, contra Arão e contra Moisés. Então Deus proclamou, decretou que eles deveriam vagar ali pelo deserto por 40 anos, até que toda aquela geração de pessoas incrédulas viesse a perecer. E somente a nova geração, a geração de Caleb, a geração de Josué, poderiam entrar ali na terra prometida. Então esse livro vai tratar exatamente disso, dos sermões que Moisés fez ali para o povo de Israel. Então o Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. No livro de Deuteronômio acompanhamos os discursos de Moisés aos israelitas nas planícies de Moabe, antes de entrarem na terra prometida, lembrando-os das leis e do poder de Deus. Então o livro de Deuteronômio ele pode ser dividido em três partes. Ou seja, os três sermões que Moisés fez ali para o povo de Israel, ali nas planícies de Moabe. O primeiro lembra os israelitas, o primeiro sermão lembra aos israelitas dos 40 anos de caminhada pelo deserto e o que percorreram até chegar à terra prometida. Então os 40 anos que eles ficaram ali caminhando ali pelo deserto até chegarem à terra prometida. O segundo lembra ao povo da importância das leis ditas por Deus no Monte Sinai. Então quando eles saíram ali da escravidão
do Egito. Então eles ficaram acampados ali no Monte Sinai, no deserto do Sinai, e ali naquele monte Deus transmitia para Moisés e também para Arão todas as leis ali que eles deveriam passar para o povo de Israel, para o povo de Israel, porque a vontade de Deus era transformar o povo de Israel em um povo puro, um povo purificado, um povo santíssimo. E por que ele queria isso? Porque aquele povo não era puro, não era um povo bonzinho, não era um povo santo, eles eram pessoas obstinadas, pessoas pecadoras que faziam, pessoas maldosas que faziam muita maldade, cometiam muitas falhas. Então eles eram pecadores tanto quanto os outros povos que já existiam lá, os egípcios, os cananeus, os amorreus e assim por diante, os moabitas. Então eram povos, era barbárie total. Então não existia lei, não existia decreto, não existia regra, não existiam regras, era uma verdadeira anarquia, cada um fazia o que bem queria. Então Deus ali no Monte Sinai passava ali para Moisés e também para Arão as leis que eles deveriam transmitir ali para o povo de Israel, para purificar, para santificar aquele povo, porque Deus queria que o povo de Israel fosse o povo que representasse a vontade de Deus aqui na terra, ou seja, os estatutos de Deus e os princípios de Deus aqui na terra. Então, segundo o segundo discurso, lembra ao povo da importância das leis ditas por Deus no Monte Sinai. E o terceiro, uma lembrança das bênçãos que Deus proporciona diante da obediência do povo. Moisés lembra a todos da santidade de Deus, de sua fidelidade com o povo, das bênçãos e advertências que ele pôde proporcionar. Então, devido a uma desobediência de Moisés, ele também foi proibido de entrar na terra prometida, Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Agindo assim, você vai nos ajudar a levar esta mensagem, a mensagem da palavra de Deus, de motivação, de riqueza e sabedoria para mais e mais pessoas, ok? Se isso for muito para você, se inscrever for muito para você, então deixe apenas o seu like, já vai estar de bom tamanho, já vai estar nos ajudando bastante. Então vamos aqui pegar a nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, nosso manual de instruções. E lembrando a você que aqui vamos fazer a leitura do capítulo 2, então aqui é uma playlist, fazemos a cada dia a leitura de um capítulo, fazemos a leitura e também comentamos capítulo por capítulo. Então se você quiser de repente assistir aos demais vídeos, basta acessar aí no nosso canal a playlist da sua escolha. Então temos a playlist de Gênesis, de Provérbios, de Eclesiastes, livro de Jó, Levítico e assim por diante. Basta você acessar aí e adquirir mais e mais sabedoria, mais e mais conhecimento para melhor tocar a sua vida, perfeito? Então, capítulo 2 do livro de Deuteronômio. Capítulo 2 do livro de Deuteronômio, e diz assim no seu versículo 1. Então aqui é a continuação de uma história, correto? Então viramo-nos e tomamos nossa jornada para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, e como o Senhor me falou, e muitos dias rodeamos o Monte Seir. Então por que muitos dias eles ficaram ali rodeando o Monte Seir? Porque eles seguiam ao Espírito de Deus, que era uma nuvem durante o dia e à noite uma coluna de fogo para iluminar, para clarear o caminho daquele povo. Então eles seguiam, então Deus fez eles ficarem rodeando o Monte Seir por muitos e muitos dias. Versículo 2: E o Senhor me falou dizendo: Já rodeastes deste monte tempo suficiente, vira para o norte. Então já rodearam este monte tempo suficiente, então agora vire para o norte. Por que isso acontecia deles ficarem rodeando aquele monte? Porque foi a ordem de Deus que todo aquele povo deveria permanecer no deserto por 40 anos, devido à desobediência, à rebeldia daquele povo, porque aquele povo, né, era um povo rebelde, desobediente,
como já falei anteriormente. Já rodeaste este monte tempo suficiente, vira para o norte. Versículo 4: E dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pela costa de vossos irmãos, os filhos de Esaú. Olha só que interessante. Os filhos de Esaú, os descendentes de Esaú. Esaú, para quem não sabe, era o irmão de Jacó, o irmão mais velho de Jacó, que nasceu primeiro. Ou seja, Jacó, ele tinha um irmão gêmeo. Jacó era gêmeo de Esaú. E quem apareceu primeiro, quem nasceu primeiro, quem veio na frente, foi Esaú. E Jacó grudado em seu calcanhar, agarrado em seu calcanhar. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primogênito. Parece que ele já estava adivinhando. Então, e dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pela costa de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles vos temerão, portanto, tende cuidado. Então, aquele povo ali, os descendentes de Esaú, dos filhos de Esaú, eles ficaram com medo do povo de Israel. Não vos intrometas com eles, pois não vos darei a terra deles, nem mesmo a largura de um pé, porque dei o monte de Seir a Esaú por possessão. Então não se intrometas, não arrume nenhum tipo de encrenca com eles, porque este povo é um povo abençoado, os filhos de Esaú são abençoados. Então, este território aqui é todo deles, eu já dei para eles por possessão, dei para Esaú por possessão. Então, não darei ao povo de Israel nem mesmo o tamanho de um pé de terra para vocês. Então, não se metam com eles. Versículo 6: Comprareis deles com dinheiro comida para comerdes, e também comprarei deles água para beberdes. Então vocês podem comprar comida e água para beber, mas não se metam, não arrumem nenhum tipo de encrenca com eles, pois eles são abençoados e não vou dar para vocês nenhum palmo de terra. Perfeito? Pois o Senhor te abençoe com todas as obras da tua mão. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor, teu Deus, tem estado contigo. Nada te faltou. Então, durante esses 40 anos, isso aqui é todo Moisés fazendo o sermão lá, né? Só para vocês entenderem que isso aqui é Moisés fazendo o sermão lá para o povo de Israel. Então não se metam ali com eles, não quero que vocês se metam com eles, pois eu nunca deixei faltar nada para vocês. E quando passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir pelo caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. Então, aqui é Moisés narrando, fazendo um sermão para o povo de Israel. Então, ele está lembrando toda a caminhada que o povo de Israel fez durante aqueles 40 anos. Versículo 9: E o Senhor me disse: Não aflijas os moabitas, nem pelejes contra eles. Não aflija os moabitas, nem peleje contra eles em batalha, porque não te darei a terra deles como possessão, porque dei aos filhos de Ló como possessão. Então aqui mais um personagem importante. Ló, para quem não sabe, para quem não lembra, Ló era sobrinho de Abraão. Então quando Abraão recebeu a mensagem de Deus, dizendo para Abraão, se afaste deste teu ambiente, se afaste deste teu ambiente que está te fazendo mal, e também da tua parentela, e eu te darei uma nova terra e um novo lugar. Então quem seguiu, então Abraão, ele vivia ali com todos os seus parentes, com todos os seus familiares, com seu pai, com seus irmãos, com seus sobrinhos, e eles eram grandes criadores de rebanhos, e eles eram grandes plantadores, eles plantavam e colhiam, criavam ali os rebanhos. Então, só que aquele ambiente não estava bem, Abraão não estava feliz, não estava contente com aquele ambiente. Então Deus disse a ele: se afaste do teu ambiente e se afaste da tua parentela, e eu te darei uma nova terra. Então quem seguiu com Abraão foi exatamente o seu sobrinho Ló. Ló, que foi o companheiro
de Abraão em toda a sua jornada, desde quando ele saiu daqui de onde ele vivia até ele chegar em Canaã. E o Senhor me disse, não aflijas, versículo 10, em tempos passados habitaram ali os Emins, um povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. E aqui também vocês vão ver que na Bíblia aqui está falando sobre os gigantes, os povos gigantes que foram conquistados aqui os filhos de Esaú, pelos filhos de Esaú e também pelos filhos de Ló. É muito interessante isso aqui. Versículo 11, e que também foram considerados gigantes, como os anaquins, porém os moabitas os chamam Emins. Então, em tempos passados habitaram ali os Emins, um povo grande, numeroso e alto, como os anaquins, e que também foram considerados gigantes, como os anaquins, porém os moabitas os chamam Emins. Antes também os Oreus habitaram em Seir, mas os filhos de Esaú os sucederam quando os destruíram e habitaram em seu lugar, como Israel fez a terra de sua possessão, que o Senhor lhes deu. Agora levantai-vos, disse eu, e cruzai o ribeiro de Zerede. E cruzamos o ribeiro de Zerede. Versículo 14. E o período em que viemos desde Cades Barneia até cruzarmos o ribeiro de Zerede foi 38 anos. Então eles demoraram 38 anos para saírem de Cades Barneia até cruzarem o ribeiro de Zerede. Foi 38 anos até que se consumiu toda aquela geração dos desobedientes, que Deus já havia decretado que toda aquela geração deveria perecer, morrer ali no deserto, que nenhum deles iria poder entrar na terra prometida. Inclusive Arão, que nessa época aqui, quando Moisés está fazendo esse discurso, esse sermão aqui, já foi recolhido, ele já morreu, ele morreu no Monte Or. E também Moisés não vai poder entrar na terra prometida, porque devido à desobediência do povo, Moisés se irou com Deus e Deus decretou que ele não iria poder entrar na terra prometida. Ele poderia até avistar a terra prometida, mas não poderia entrar. E o período em que viemos desde Cades Barneia até cruzarmos o ribeiro de Zerede foi 38 anos, até que se consumiu toda a geração dos homens de guerra no meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. Então o Senhor havia jurado que nenhum homem daquela geração iria poder entrar na terra prometida. Todos teriam que perecer, todos que teriam que morrer, que nenhum ia poder entrar, porque a mão do Senhor foi contra eles para destruí-los dentre a multidão, até que foram consumidos todos ali pelo deserto. E aconteceu, quando todos os homens de guerra haviam sido consumidos e mortos dentre o povo, o Senhor me falou dizendo, hoje deves passar por Ar é uma cidade, a costa de Moabe. E quando te aproximares dos filhos de Amon, não os aflija. Ou seja, não entre em batalhas com os filhos de Amon, nem te intrometas com eles, pois não te darei da terra dos filhos de Amon nenhuma possessão, porque a dei aos filhos de Ló por possessão. Então as terras ali de Amon não seria dada aos filhos de Israel, porque já havia sido dada por possessão aos filhos de Ló. Esta também era considerada uma terra de gigantes em tempos passados. Gigantes habitaram ali, e os amonitas os chamavam Zanzumins. Então, mais uma vez, aqui fala dos gigantes que existiam gigantes na terra. E se você for analisar hoje, muitos monumentos que existem aí espalhados pelo mundo, onde que as pessoas onde que a humanidade de hoje não consegue explicação, né, do porquê, como é que eles conseguiram fazer aqueles monumentos, como é que eles conseguiram
realizar aquelas façanhas de, em tempos antigos, 6, 8, 10 mil anos atrás, eles terem conseguido fazer aqueles monumentos tão perfeitos. Um povo grande e numeroso, alto como os anaquins, mas o Senhor os destruiu diante deles, e eles os sucederam e habitaram em seu lugar. Então os amonitas, né? Os amonitas ali, ou seja, todos os filhos de Ló, né? Eles conseguiram suceder os gigantes e habitaram ali no lugar dos gigantes. Um povo grande e numeroso e alto, como os anaquins, mas o Senhor os destruiu diante deles, e eles sucederam e habitaram em seu lugar. Versículo 22, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, quando destruiu os Oreus diante deles, e eles os sucederam e habitaram em seu lugar até este dia. E os Caftorins, que vieram de Caftor, destruíram os aveus que habitavam em Azerim, até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos, tomai vossa jornada, e passai o ribeiro de Arnon. Eis que eu dei na tua mão Seom, e o Amorreu, rei de Esbom, e a sua terra começai a possuí-la, e contende com ele em batalha. Então aqui Deus está falando para Moisés, para que Moisés entre em guerra, que Moisés guerria ali contra Arnon, contra Seom, né, rei de Arnon, que era rei de Esbom. Então Seom, o Amorreu, rei de Esbom. E Deus deu aquela terra ali já para o povo de Israel. Neste dia começarei a pôr terror e o temor de ti nas nações que estão debaixo de todo o céu, que ouvirão relatos de ti, tremerão e se angustiarão por causa de ti. Então o que Deus está falando aqui, que vai colocar medo no coração de todos os outros povos ali, quando eles ouvirem falar do povo de Israel. Então Deus vai colocar medo, vai colocar terror, vai colocar temor ali, quando aquele povo ficar sabendo que o povo de Israel está chegando. Então aquele povo vai ficar aterrorizado e vai ficar com medo. Então Deus começa a colocar, começa a agir, começa a colocar temor e medo nos outros povos, quando ouvirem falar do povo de Israel. Versículo 26, e Moisés aqui dizendo, né? Eu, Moisés, né, enviei mensageiros do deserto de Quedemote até Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo. Então Moisés, ele tentou falar com o rei Seom, com o rei de Esbom, Seom, dizendo para ele, né, mandando mensagens de paz e pedindo para ele, para que ele pudesse, para que o povo de Israel pudesse atravessar ali as cidades dele, e que ele não iria trazer nenhum tipo de prejuízo ali para o rei Seom. Então enviei mensageiros do deserto de Quedemote até Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, passarei pela estrada e não desviarei a mão, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda. Tu me venderás alimento por dinheiro para que eu possa comer, e me darás água por dinheiro para que eu possa beber. Somente passarei a pé. Então o que Moisés está falando aqui, ele mandou mensageiros ali para o rei Seom, o rei de Esbom, pedindo para que ele autorizasse, deixasse ali todo o povo de Israel passar por suas terras. E que em nada eles iriam tocar, que eles não iriam se desviar, eles iriam seguir o caminho deles sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E que se houvesse, que ele queria comprar alimentos ali daquele reino, daquele rei, para se alimentar, e água para beber. Versículo 29. Como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitaram em Seir. Ou seja, Moisés havia pedido então para os filhos de Esaú, né, que habitavam em Seir ali, pediu passagem para eles, e eles deixaram em Seir. Então os filhos de Esaú, os descendentes de Esaú, as gerações futuras de Esaú, então deixaram ali o povo de Moisés passar. Já com Seom vai ser diferente. Como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar.
até que eu passe o Jordão e entre na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Então, Moisés pediu ali para os filhos descendentes de Esaú, pediu para que eles deixassem, né? Eles passaram ali por suas terras e vendesse também alimentos e água para eles. E assim foi feito. Também foi feito com os moabitas que habitavam em Ar. Pediu passagem, eles deixaram, então compraram alimentos, compraram água, tudo certinho. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis permitir que passemos por ele, porque o Senhor teu Deus endureceu o seu espírito e tornou seu coração obstinado para que pudesse entregá-lo na tua mão, como se vê neste dia. Então Moisés pediu passagem ali para os moabitas, os descendentes de Ló, e eles permitiram que Moisés passasse. Pediu passagem ali para os descendentes de Esaú, e eles também fizeram o mesmo. Já Sion, rei de Hesbom, não permitiu, não quis deixar que o povo de Israel passasse por suas terras. Por quê? Porque seu coração estava endurecido. Então ele estava com medo ali que o povo de Israel acabasse tomando os seus bens, suas cidades, suas casas. E o Senhor me disse: Eis que tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa a possuí-la para que possas herdar a tua terra. Então, ele não quis deixar o povo de Israel passar ali por suas terras. Então, o que aconteceu é que vai haver a batalha, vai haver a guerra entre o povo de Seom e o povo de Israel. Então Seom veio contra nós, ele e todo o seu povo, para lutar em Jaza. Então Seom, rei de Hesbom, reuniu todo o seu povo, todos os seus soldados, e foram para a luta contra o povo de Israel. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e destruímos completamente os homens e as mulheres. Não, aqui versículo 33 antes. E o Senhor nosso Deus o entregou diante de nós, e nós ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Então Deus entregou todo o povo de Seom ali para o povo de Israel. E o povo de Israel feriu tanto a Seom como seus filhos e todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e destruímos completamente os homens e as mulheres e os pequenos de todas as cidades. Não deixamos que sobrasse ninguém. Então aqui era barbárie mesmo, eles matavam a todos mesmo, homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, doentes. Então eles não deixaram sobrar ninguém. Versículo 35. Somente tomamos o gado por presa para nós, e os despojos das cidades que nós levamos. Então todo o gado, todos os rebanhos foram tomados ali pelo povo de Israel. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, não houve uma cidade que fosse forte demais para nós. O Senhor nosso Deus nos entregou a todas. Então todas as cidades ali de Hesbom, né, do rei Seom, foram todas tomadas ali pelo povo de Israel, pela congregação de Israel. Versículo 37, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, da nossa leitura de hoje. Mais uma leitura de muita riqueza e sabedoria para você. Vamos levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Este é o nosso trabalho, este é o nosso objetivo. Versículo 37, o último versículo. Diz assim: somente à terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a qualquer lugar junto ao ribeiro de Jaboque, nem às cidades nos montes, nem a tudo que o Senhor nosso Deus nos proibiu. Então não invadimos nenhuma cidade que Deus nos proibiu. Então as cidades de Esaú, dos filhos de Esaú, e as cidades de Ló, dos filhos de Ló, não foram invadidas pelo povo de Israel. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 2 do livro de Deuteronômio, a segunda lei.
mais um capítulo de muita sabedoria e riqueza para você. E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final da nossa leitura, ficou até o final do vídeo, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha vida plena, com muita paz espiritual, amor, riqueza e sabedoria. Ponha sabedoria e riqueza na sua vida, que assim você vai fazer com que toda a sua vida melhore diariamente. Então, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!